Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história antiga que parece até roteiro de filme de suspense, lá de Gênesis capítulo 20. É uma trama bem tensa sobre o que acontece quando o medo leva a um engano perigoso e a única saída acaba sendo uma intervenção divina. E para guiar nossa conversa, vamos partir desta pergunta: até onde alguém iria para se proteger? Porque é exatamente esse o dilema que leva o nosso personagem principal a tomar uma decisão que, olha, coloca todo mundo em risco. É uma questão que continua super relevante, né? Então, vamos lá. O primeiro ato da nossa história é todo centrado em uma mentira. E uma mentira bem perigosa, contada numa terra totalmente desconhecida. O cenário é o seguinte: estamos no reino de Gerar. O nosso protagonista, Abraão, acaba de chegar nesse lugar, que é governado por um rei chamado Abimeleque. Pensa no clima de incerteza, um estrangeiro chegando em terra estranha. E é aqui que a coisa começa a complicar de verdade. Movido pelo medo, Abraão dá uma distorcida na verdade sobre a sua esposa, Sara. Ele fala para todo mundo, ela é minha irmã, só que na real ela é a esposa dele. Essa meia-verdade foi a faísca que deu início a uma confusão enorme. A consequência veio na hora. O rei Abimeleque, agindo com base no que ouviu e achando que a Sara era solteira, simplesmente a leva para o palácio dele. Mal sabia ele que estava pisando num campo minado, e a situação ficou muito, mas muito mais séria. Mas aí, a história dá uma virada. E que virada! Uma coisa totalmente inesperada, sobrenatural. A gente chega no ponto central da narrativa, o sonho do rei. Naquela mesmíssima noite, Deus aparece para o Abimeleque num sonho. E a mensagem é direta, reta e, olha, assustadora. Você vai morrer, porque essa mulher que você trouxe para cá é casada. Já pensou acordar com um recado divino desses? O Abimeleque, que vale dizer nem tinha chegado perto da Sara, se defende na hora. Ele alega inocência, diz que agiu com a consciência tranquila, porque, afinal de contas, ele foi completamente enganado. Tanto o Abraão quanto a própria Sara disseram que eram irmãos. Deus até reconhece a sinceridade do Abimeleque, mas a ordem é clara, sem margem para erro, e as consequências são pesadíssimas. Devolva ela para o marido. Se não devolver, pode saber que você vai morrer, e não só você, mas todo o seu povo. A vida de um reino inteiro passou a depender da obediência dele. E agora? Bom, a gente entra no terceiro ato. É a hora da verdade, do confronto e de entender o medo que motivou essa confusão toda. Mal o dia amanheceu e Abimeleque já estava de pé sem perder um segundo. O texto diz que ele estava completamente apavorado. Ele reúne os conselheiros, conta tudo e chama o Abraão para uma conversinha nada amigável. E que conversa, hein? O confronto é tenso. O Abimeleque faz a pergunta que está no centro de tudo. Uma pergunta cheia de angústia e indignação. O que você fez com a gente? O que eu te fiz para você trazer essa culpa enorme sobre mim e sobre o meu reino? Certo. E qual a defesa do Abraão? Ele explica o raciocínio dele em 3 pontos. Primeiro, ele achou que o povo de Gerar não temia a Deus. Segundo, e este é o ponto-chave, ele agiu por puro medo de ser morto para que tomassem a esposa dele. E terceiro, ele joga uma carta na manga. Que é uma meia-verdade que, surpreendentemente, tinha um fundo de verdade. A Sara era, tecnicamente, meio-irmã dele. A história explica. Ela é filha do meu pai, mas não da minha mãe. Eles tinham um mesmo pai. Uma omissão crucial que quase causou uma tragédia. Ok, com todas as cartas na mesa, a história finalmente caminha para sua resolução. Agora é hora da oração e, claro, da reparação. A primeira coisa que o Abimeleque faz para consertar as coisas é a mais importante de todas. Ele obedece à ordem divina e devolve a Sara para o Abraão. Mas ele não para por aí não. Para reparar o dano moral e limpar publicamente a honra da Sara, o rei oferece a Abraão uma bela grana, 1000 peças de prata. E a generosidade dele continua, mostrando que ele estava mesmo arrependido. Abimeleque ainda dá a Abraão ovelhas, gado, servos e servas, e de quebra faz um convite aberto para ele morar onde quisesse no reino. E aí, o ciclo se fecha. Lembra que Deus tinha dito no sonho que Abraão era um profeta?
Pois é, agora ele assume esse papel e ora pelo Abimeleque e por toda a sua casa, intercedendo pelo mesmo homem que a sua mentira quase colocou em perigo mortal. E a oração funciona. O texto revela que Deus tinha colocado uma espécie de maldição na casa do Abimeleque, e as mulheres não conseguiam mais ter filhos. Depois da oração de Abraão, a cura divina acontece, um sinal claro de que a ordem e a justiça tinham sido restauradas. E assim, a crise se resolve. Mas essa história toda deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? O que esse relato revela sobre essa interação tão complexa entre o medo humano, a fé e a natureza, às vezes bem misteriosa, da proteção divina? Uma baita questão para a gente refletir.